Capítulo 7 do Conselho de Alimentação Escolar. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, o CAI, órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, composto da seguinte forma: um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado, 2 representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discente, indicados pelos respectivos órgãos de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata. 2 representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino a qual pertence a entidade, indicados pelos conselhos escolares, associações de pais, mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrado em ata. E 2 representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica para tal fim, registrado em ata. Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados. Preferencialmente, um dos representantes a que se refere o inciso 2 deste artigo deve pertencer à categoria de docente. Na entidade com mais de 100 escolas da educação básica, a composição do CAI poderá ser de até 3 vezes o número de membros, obedecida à proporcionalidade definida nos incisos 1 e 4 deste artigo. Cada membro titular do CAI terá um suplente do mesmo segmento representado, com exceção dos membros titulares do inciso 2º deste artigo, os quais poderão ter como suplente qualquer uma das entidades referidas no inciso. Os membros terão mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos de acordo com a indicação de seus respectivos segmentos. Em caso de não existência de órgão de classe, conforme estabelecido no inciso 2 deste artigo, os docentes, discentes ou trabalhadores na área de educação deverão realizar reunião convocada especificamente para este fim e devidamente registrada em ata. Fica vedada a indicação de ordenador de despesas das entidades executoras para compor o Conselho de Alimentação Escolar. Recomenda-se que o CAI dos estados e dos municípios que possuam alunos matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos tenha na sua composição pelo menos um membro representante desses povos ou comunidades tradicionais, dentre os segmentos estabelecidos nos incisos 1 a 4 desse artigo. A nomeação dos membros do CAI deverá ser feita por portaria ou decreto executivo, de acordo com a Constituição dos Estados e as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, observadas as disposições previstas neste artigo, obrigando-se a entidade a acatar todas as indicações dos segmentos representados. Os dados referentes ao CAI deverão ser informados pela entidade por meio do cadastro disponível no portal do FNDE e no prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da data do ato da nomeação. Deverão ser encaminhados ao FNDE o ofício de indicação do representante do Poder Executivo, as datas relativas aos incisos 1, 3 e 4 deste artigo e a portaria ou decreto de nomeação do CAI, bem como a ata de eleição do presidente e do vice-presidente do Conselho. A presidência e a vice-presidência do CAI somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos 2, 3 e 4 deste artigo. O CAI terá um presidente e um vice-presidente, eleitos dentre os membros titulares por no mínimo 2/3 dos conselheiros titulares, em sessão plenária especialmente voltada para este fim, com um mandato coincidente com o do Conselho, podendo ser reeleitos uma única vez consecutiva. E o presidente e/ou o vice-presidente poderão ser destituídos em conformidade com o disposto no regimento interno do CAI
sendo imediatamente eleito outro membro para completar o período restante do respectivo mandato do Conselho. Após a nomeação dos membros do CAI, as substituições dar-se-ão somente nos seguintes casos: mediante renúncia expressa do conselheiro, por deliberação do segmento representado e pelo descumprimento das disposições previstas no regimento interno de cada conselho, desde que aprovado em reunião convocada para discutir esta pauta específica. Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, a cópia do correspondente termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do CAI, ou ainda da reunião do segmento em que se deliberou pela substituição do membro, deverá ser encaminhada ao FNDE pelas entidades executoras. Nas situações previstas nos parágrafos 12 e 13, o segmento representado indicará novo membro para preenchimento do cargo, mantida a exigência de nomeação por portaria ou decreto do chefe do executivo estadual ou municipal, conforme o caso. No caso de substituição do conselheiro do CAI na forma do parágrafo 14, o período do seu mandato será complementar ao tempo restante daquele que foi substituído. São atribuições do CAI, além das competências previstas no artigo 19 da Lei 11.947. Primeira, monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento do disposto nos artigos 2º e 3º desta resolução. Analisar o relatório de acompanhamento da gestão do PNAE, emitido pela entidade, contido no Sistema de Gestão de Conselhos, SIGECOM, online, antes da elaboração e do envio do parecer conclusivo. Analisar a prestação de contas do gestor, conforme os artigos 45 e 46, e emitir parecer conclusivo acerca da execução do programa no SIGECOM online. Comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAI, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros. Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE sempre que solicitado. Realizar reunião específica para a apreciação da prestação de contas com a participação de no mínimo 2/3 dos conselheiros titulares. Elaborar o regimento interno, observando o disposto nesta resolução. Elaborar o plano de ação do ano em curso e ou subsequente, ao fim de acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao programa, contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições e encaminhá-lo à entidade, antes do início do ano letivo. O presidente é o responsável pela assinatura do parecer conclusivo do CAI. No seu impedimento legal, o vice-presidente o fará. O CAI poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, estaduais e municipais e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem, primeiro, garantir ao CAI, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais como local apropriado, com condições adequadas para as reuniões do Conselho, disponibilidade de equipamento de informática, transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAI, e disponibilidade de recursos humanos e financeiros previstos no plano de ação do CAI, necessários às atividades inerentes às suas competências e atribuições, a fim de desenvolver as atividades de forma efetiva. Fornecer ao CAI, sempre que solicitado, todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas,
tais como editais de licitação ou chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência. Realizar, em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros sobre a execução do PNAE, temas que possuem interfaces com este programa. Divulgar as atividades do CAI por meio de comunicação oficial da entidade. O exercício do mandato de conselheiro do CAI é considerado serviço público relevante e não será remunerado. Quando do exercício das atividades do CAI, previstos no artigo 19 da Lei nº 11.947 e artigo 35 desta resolução, recomenda-se a liberação dos servidores públicos para exercer as suas atividades no Conselho, de acordo com o plano de ação elaborado pelo CAI, sem prejuízo das suas funções profissionais. O regimento interno a ser instituído pelo CAI deverá observar o disposto nos artigos 34, 35 e 36 desta resolução. A aprovação ou as modificações no regimento interno do CAI somente poderão ocorrer pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos conselheiros titulares. Capítulo 8. Da execução dos recursos financeiros do programa. Seção 1 da transferência, operacionalização e movimentação. O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, nos termos do disposto na Lei 11.947, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, processando-se da seguinte forma: o montante de recursos financeiros destinados a cada entidade para atender aos alunos definidos no artigo 4º dessa resolução será o resultado da soma dos valores a serem repassados para cada aluno atendido e será calculado utilizando-se a seguinte fórmula: valor a ser transferido é igual a número de alunos vezes número de dias de atendimento vezes valor per capita para aquisição de gêneros para o alunado. O valor per capita para a oferta da alimentação escolar a ser repassado será de R$ 30 para o ensino fundamental, ensino médio e o EJA, R$ 50 para a pré-escola, R$ 60 para as escolas indígenas e quilombolas, R$ 1 para as escolas de tempo integral e R$ 1 para os alunos em creche, inclusive as localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos. R$ 90 para os alunos do programa Mais Educação e R$ 50 para os alunos que frequentem em contraturno o AEE, sendo que o número de dias de atendimento a ser considerado no cálculo dos valores devidos às entidades é de 200 dias letivos. No caso da modalidade de ensino de educação de jovens e adultos semipresencial, serão repassados 20% dos recursos destinados ao EJA presencial. Os recursos financeiros apurados na forma do inciso 1º deste artigo são transferidos pelo FNDE a cada entidade em até 10 parcelas, de fevereiro a novembro, por ano, não podendo cada parcela ter cobertura inferior a 20 dias letivos. Os recursos financeiros de que trata o inciso anterior são creditados, mantidos e geridos em conta corrente específica para o programa, a ser aberta pelo FNDE em agência e banco indicados pela entidade, dentre aqueles previstos no Decreto 7.507 de 2011, que mantém parceria com o FNDE
conforme relação divulgada no site do FNDE. O FNDE abrirá conta corrente única para a movimentação dos recursos do programa. Nos termos dos acordos de cooperação mútua celebrados entre o FNDE e os bancos parceiros, a entidade é isenta do pagamento de tarifas bancárias, fornecimento de extratos bancários, cartão magnético ou quaisquer taxas similares referentes à manutenção e movimentação da conta corrente aberta para ações do PNAE. A identificação de incorreções nos dados cadastrais da conta corrente faculta ao FNDE, independentemente de autorização da entidade, solicitar ao banco seu encerramento e demais movimentações financeiras dela decorrentes. Anualmente, prioritariamente, no mês de janeiro, será permitida a alteração dos domicílios bancários por solicitação da entidade, desde que justificativas apresentadas sejam aceitas pelo FNDE. A entidade deverá publicizar o recebimento dos recursos de que trata este artigo ao CAI, aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais, com sede no município da respectiva liberação, no prazo de 2 dias úteis, contado da data do critério na conta corrente específica do programa, observado o exposto na Lei 9.452, de 20 de março de 1997, e na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Enquanto não utilizados, os recursos do PNAE deverão ser obrigatoriamente aplicados. A. Em caderneta de poupança aberta especificamente para o programa, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 mês. B. Em fundos de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos de dívida pública federal, caso seja mais rentável quando sua utilização estiver prevista para o prazo inferior a 1 mês. A aplicação financeira de que trata o inciso anterior deverá estar vinculada à mesma conta corrente na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante a vinculação do correspondente número de operação à conta já existente. Na impossibilidade da adoção do procedimento referido no inciso anterior para a aplicação dos recursos em caderneta de poupança, deverá a entidade providenciar a abertura de conta específica para esse fim na mesma agência depositária dos recursos do PNAE. A movimentação de recursos da conta específica do programa somente será permitida para a compra de gêneros alimentícios ou para a realização de aplicações financeiras e das transferências previstas nos artigos 7º, 8º e 9º desta resolução. A movimentação dos recursos financeiros realizar-se-á exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores ou unidades executoras, no caso previsto no artigo 8. Os rendimentos das aplicações financeiras deverão obrigatoriamente ser computados a crédito na conta específica e aplicados exclusivamente no custeio da aquisição de gêneros alimentícios para o programa, que estão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. A aplicação financeira na forma prevista no inciso 14 desse artigo não desobriga a entidade de efetuar as movimentações financeiras do programa exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta pelo FNDE. O saldo dos recursos recebidos da conta do PNAE, existente em 31 de dezembro de cada ano, será reprogramado para o exercício seguinte, e a critério do FNDE, o aceite poderá ser condicionado à análise de informações referentes à execução do programa. A reprogramação de que trata este inciso fica limitada em até 30% dos valores repassados no respectivo exercício. Na hipótese do saldo de que trata a linha anterior ultrapassar a 30% do total de recursos disponíveis no exercício, os valores excedentes serão deduzidos do repasse do exercício subsequente.
Considere-se total de recursos disponíveis no exercício o somatório dos valores repassados no ano de eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro.